Olá a todos, então vamos aí rever a nossa aula de sábado e ver o que vai ser dado nas próximas aí. Então essa aula de sábado é a segunda aula do curso de Excel avançado. Então na primeira aula, o que a gente fez? A gente fez uma revisão sobre tabela dinâmica. Então é fundamental que esse conhecimento da tabela dinâmica já exista, que é a função do curso de Excel básico. E ao final da aula 1, nós começamos a mostrar o que seria a utilização das ferramentas do BI com Excel. Ressaltamos que, no mínimo, você deve ter a versão do Office 2016, não a Standard, para que você tenha as seguintes ferramentas: Power Map, Power Pivot e Power Query. Como que eu sei que eu tenho essas ferramentas aí? Então, eu vou mostrar com o Excel. O meu Excel aqui é o 2019. Então, se eu for em dados, tem esse aqui, obter dados, arquivo da pasta, esse aqui, a gente vai ter condições de abrir o Power Query, como eu vou mostrar em alguns minutos. E a outra coisa que a gente tem aqui é o Power Pivot. Então, eu vou aqui mostrar para vocês, né? Aqui. Então, ó, Power Pivot, mudar a cor aqui para vocês, e também dados. Isto aqui vai caracterizar que vocês estão com Excel correto. Perfeito? Vamos tirar isso aqui e vamos voltar. Opa! Então, nós vamos iniciar através de uma aula 2, Base Financeira Original. Em seguida, a gente vai ver alguns exercícios que foram começados aí na aula anterior e não foram terminados. E eu vou deixar à disposição a aula 2, Base Financeiro quase finalizado, que vai ter uma versão inicial de um resultado não completo das atividades de hoje. E vamos conversar um pouco também com as funções DAX. Ok? As funções DAX são funções que são utilizadas tanto nas ferramentas do BI, o Power Pivot, bem como no Power BI. Vocês em breve vão ter um conhecimento na última aula, uma vez que eu vou dedicar uma boa parte da aula para o Power BI. Ok? Mas é só uma introduçãozinha, conforme combinamos aí na primeira aula, ok? Então vamos pegar onde que estão essas coisas aí? Onde estão as atividades? Então a primeira coisa do Excel BI, você vai carregar os dados no menu de dados do Excel, né? Então essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Deixa eu só sinalizar aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é carregar os dados utilizando o menu de dados Excel. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai vir aqui e vai utilizar a função de carregar os dados, tá? E depois você vai obter os dados, ok? Então, vamos tirar esse aqui. Opa, de novo. Então, esse aqui já foi. Agora, em segundo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ajustar. Já vou escolher outra coisa aqui. Ajustar as colunas e incluir novas colunas do Power Query. Então, isso que a gente vai fazer logo de cara, tá?
Então, primeiro eu faço o carregamento, depois eu ajusto as colunas, incluindo o Power Query. Depois no Power Pivot eu vou criar medidas, que são funções que vão ser usadas nas tabelas dinâmicas. E por último eu vou fazer as tabelas geográficas dinâmicas, tá ok? Então, essas 4 etapas, você carrega, né? Vou limpar aqui tudo. Aham. Então, car- carrega os dados, ajusta, Power Pivot e fazer as tabelas aí, ok? Como ver se o seu Excel está ok. Normalmente você vai verificar se tem o Power Pivot aqui, né? Então, onde que a gente vê se o Power Pivot está aqui? Vamos lá, Power Pivot, ok? Então, vamos tirar opa. Então, e aí depois a gente vai fazer os exercícios avulsos que nós vamos fazer o, o valid e o C e o soma C, ok? Então, primeiro a gente vai fazer o exemplo aí de carregar o... Então, para isso, a gente vai ter que primeiro abrir o Excel. A gente não pega os dados direto. Vamos abrir um Excel novo. Então, a gente vem aqui, pega um Excel novo. Então, sempre quando a gente vai trabalhar com essa MDA, a gente não carrega simplesmente do arquivo abrir, a gente carrega a partir de dados. Então, eu venho aqui em dados, então vamos lá, vamos mudar a cor aqui. Então, primeiro dados, obter dados, de novo, do arquivo e Excel. De novo aqui, então, vamos voltar, obter dados, do arquivo Excel. Agora nós vamos achar onde estão os arquivos aí. No caso aqui, original. Vamos clicar original. Uma vez que eu cliquei o arquivo original, ele vai aparecer essa tela aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar o que a gente vai pegar. Tá bom? Uma vez selecionou, eu tenho a opção aqui de escolher. Uma vez eu escolhi os dados aqui do lado esquerdo, então eu fiz a escolha aqui, aí eu tenho os dados aqui do lado direito. Uma vez que eu tenho do lado direito, eu vou dar uma checada. Opa, eu vou dar uma checada para ver se está tudo ok. A primeira coisa que eu observo aqui é que nessa parte aqui de financeiro, a parte de data está muito estranha aqui, está aparecendo um monte de nulo, tá? Então esse é um item a gente já observar logo de cara. Depois, o que que a gente vai dar uma olhada aqui? A gente vai dar uma olhada aqui que na verdade tem uma coluna aqui meio estranha, que eu comecei a fazer alguma coisa, a gente vai precisar deletar ela. Então, nessa primeira etapa de dados, é a primeira etapa para conferir alguma coisa. Aqui você vai colocar carregar para em outras versões, e nessa aqui vai colocar transformar dados aí, tá ok? Na 2019. A hora que eu faço isso, transformar dados, ele vai abrir uma outra janelinha do Excel, além dessa aqui. Olha a janela que ele abriu. Tá ok? Então, nós temos o Excel normal e temos também esse Power Query. Como é que eu sei que é o Power Query? Dá uma olhada aqui, pessoal. Power Query aqui, está escrito aqui. Ok? Então, aqui eu vou dar uma olhadinha, tá?
para ver o que eu posso mexer aqui. Então, eu vou deixar o Excel lá atrás e vou dar uma olhada nessas coisas aqui. Então, a primeira coisa que eu vou ver é os tipos de dados, tá? Se por acaso essa primeira coluna aqui, ela tiver os rótulos nas primeiras linhas, existe uma possibilidade aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Se vocês clicarem aqui, ó, na divisa entre a linha e coluna, vocês vão ter uma função muito bacana, que é, olha aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho, tá? Então, ó, se vocês usam isso aqui, não é esse caso, mas eu estou querendo mostrar que se por acaso, na hora de importar, vier na primeira linha o cabeçalho, você só clica isso aí, ele já ajusta para você. O que mais que a gente pode ver? A gente olha aqui do lado esquerdo do rótulo, ele tem, no caso dessa versão, ele tem o tipo de dado que ele tem aqui. Ó, primeiro 1, 2, 3 é número, segundo é ABC, é caractere, caractere, caractere. Primeiro é um calendário e outro casa decimal. Então, aparentemente, está tudo ok. Agora, e se não tivesse ok, o que eu teria que fazer? Se você clicar em qualquer rótulo aqui, tá? Qualquer rótulo, ele fica de uma cor diferente. E aqui em cima, onde está tipo de dados, ó, tipo de dados é onde a gente vai eventualmente mudar, ok? Então, vamos clicar aqui. E aí, se for algum dado diferente, você tiver incorreto, você põe o correto aqui. No caso aqui está tudo certo, porque eu já visualizei através do símbolo que fica à esquerda. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é clicar e apagar essa coluna aqui. Então, eu venho aqui, botão direito do mouse e dou remover. Se por acaso você fez alguma coisa sem querer, observe aqui, desse lado aqui, que tem as últimas coisas que você fez. Se eventualmente você pode arrepender. E aí eu simplesmente venho aqui, clico aqui, né? E aí o que aparece? Voltou essa coluna. Então só queria mostrar aquele que tem no Word, desfazer a última, está aqui. Então eu vou botão direito e vou clicar remover. Ok? Então, o que eu fiz até o momento aqui? Simplesmente tirei uma coluna. Agora eu observo uma coisa que eu acho que vocês também observaram. Dá uma olhada aqui nas datas. O que está acontecendo aqui nas datas? Está acontecendo que tem null. Normalmente, quando a gente recebe aí de base de dados, às vezes acontece isso. Não é que não tem nada. O que ele fala assim, olha, em vez de ficar digitando tudo novo, até mudar a próxima data, eu vou colocar null. Então, no primeiro ali, 4/1/2018, tem mais 3 nulls. Significa que ele repete o 4 de 1 até o próximo, que é 5 de 1 e assim por diante. Então, todos os valores, eles são copiados, deveriam ser copiados para baixo até que mude. E, para nossa sorte, nós temos aí uma ferramenta dentro do, do Excel para fazer isso. Como que eu faço isso aqui? Então, botão direito no financeiro de data e preenchimento para baixo. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, preenchimento para baixo. Então, vamos fazer isso aqui, tá bom? Então, botão direito, preenchimento para baixo. Olha que bacana, mágica, ele já fez isso tudo para você, tá bom? Então, vamos para o próximo item aí. Então, primeiro,
a gente apagou uma coluna, acertou a data, conferiu o formato de cada uma das colunas. Uma vez que a gente fez isso, a gente vem aqui, fechar e carregar para. Então é importante fechar e carregar para que ele possa carregar no Power Pivot. Então, ao terminar esse processo, nós vamos escolher essa opção. Então, Power Query é a edição dos dados antes de fazer qualquer tipo de operações em cima desses dados aí, ok? Então, a gente sai daqui, né? Então, a gente vai carregar e fechar para. Vamos ver o que acontece. Aí, a primeira coisa que aparece aqui, e aí a gente vai tentar mostrar aqui para vocês, são duas coisas que são importantes que é para que a gente possa alterar. Primeiro, apenas criar conexão. Segundo, a gente tem que selecionar e se adicionar esses dados ao modelo de dados, tá bom? Então, essas duas coisas são importantes, você não esquecer. Então, eu vou clicar aqui apenas e adicionar esses dados aí. Vou clicar no botão OK, deixa eu apagar essa setinha e vou clicar OK. Quando eu fiz isso, eu estou saindo do Power Query e voltando para o Excel. Então, é importante que a gente tenha em mente que a gente está lendo, se vocês observarem aí, eles estão lendo todas as linhas. E aí apareceu para mim, aqui, 1 milhão de linhas carregadas. Então, é um número muito grande, e uma das características que a gente vai poder usar isso como Power BI é ter um número grande aí de linhas. Ok? Então, o Power BI é muito melhor, por exemplo, que o Excel, que ele trabalha com arquivos muito maiores aí, que às vezes o Excel não consegue. Tá bom? Então, aparentemente, nós estamos na memória, quando você pôs salvar para lá, significa que você guardou na base de dados. Então, a partir de agora, a gente saiu do Power Query e voltou para o Excel. Lembre que quando a gente foi em dados e foi carregar os dados, ele entrou no Power Query, a gente fez algumas alterações, eliminou coluna, alterou a coluna de data, checou as formatações, aí quando nós saímos apareceu essa consultas e conexões aí com essa base de 1.048.000 linhas, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos no Power Pivot. Onde está o Power Pivot? Pessoal, onde está o Power Pivot? Olha aqui, pessoal, o Power Pivot está aqui. Beleza. Então vamos clicar o Power Pivot. A hora que eu criei o Power Pivot, ele aparece a um menuzinho aqui embaixo. Tá? Nós basicamente vamos usar esse aqui, o gerenciar, tá bom? Embora a gente vai fazer medidas e KPI, o que mais a gente vai usar é esse gerenciar, tá bom? Então vamos tirar e vamos selecionar. Então nós vamos clicar aqui no gerenciar, eu dei 2 cliques, observe que o Excel está lá embaixo, tá? E aqui que acontece aqui, ele aparece apenas a data como estava aparecendo em outros locais, tá? Então, o que que a gente faz aqui para aparecer o resto aqui? Olá, pessoal. Nós demos um tempinho aí para vocês pensarem, mas está acontecendo exatamente o que aconteceu na aula dos sábados. Aparece a coluna data e mais nada. Então, eu vou arrastar aqui para até o final
E a hora que eu arrasto até o final, ele começa a aparecer os dados. Aí, aos pouquinhos, eu vou levantando. Então, o que parece ser aqui, e acho que alguns de vocês já descobriram isso, algum problema de visualização desses dados no Excel, tá? Então, nós temos todas as informações aqui, tá bom? Antes de a gente dar continuidade, então, o que que a gente fez? Primeiro, a gente carregou os dados, e ele foi para o Power Query, lá a gente tirou uma coluna, e também acertou as datas e olhou a formatação, tá bom? Agora, deixa eu dar uma olhada tirar aqui para vocês e vou tentar lembrar o que que a gente tem nessa aula aqui. A gente tem aqui em material da aula, nós temos os materiais da aula. Então, passo a passo, nós vamos ter aqui o original, aqui está desabilitado, mas original, e o quase finalizado, e o exercício 3 é a soma, e a gente vai fazer validação, e as formas DAX que podem ser usadas tanto aqui como no Power BI. Nós temos um fórum aqui onde vocês podem colocar dúvidas e pode ser respondido pelos colegas ou pelo professor. E temos aqui também o fluxo de caixa da empresa, onde vocês vão mostrar o que que vocês conseguiram fazer e se não conseguiram fazer, a gente vai ajudar particularmente ou individualmente. É importante que vocês tentem, tenham dúvidas e, se preciso, a gente faz alguma coisa muito particular dentro da aula ou fora da aula. Então é importante que tentem fazer para terem dúvidas. Então vamos voltar lá. Então nós temos aqui os dados, como a gente estava prevendo. A gente está carregando todos os dados. Aqui já estamos na planilha Excel. Agora, como eu acho o passo a passo que eu estou fazendo, a gente vem aqui nesse passo a passo e ele vai mostrando todas as etapas que a gente está fazendo aqui. Então, não esqueça de olhar nesse passo a passo, que ele vai mostrar ou dar dicas, além desse vídeo, como você vai fazer, tá bom? Então, uma das coisas que a gente pode fazer vamos pensar aqui, vamos olhar no passo a passo. Então, a primeira coisa aqui, há uma alteração. Nós precisamos criar aqui algumas medidas que a gente, estou olhando aqui o passo a passo, e tem algumas coisas aqui, ó, receitas, despesa, saldo e margem de saldo. Então, isso aqui, quer dizer, você pode criar, sei lá, novas colunas aqui, tá? Bem como pode criar alguma operação, alguma coisa desse tipo, tá? Então, basta, eu posso criar uma nova coluna, ou aqui embaixo é a área de cálculo. Se eu vier aqui em cima, eu posso tirar a área de cálculo e depois eu venho para cá. Então, a área de cálculo, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer uma operação sobre essas informações aí. Então, quando a gente fala receita, é a soma da coluna financeira valor, né? Mas aqui a gente tem a opção pagamento e tem a opção recebimento, tá? Então, pagamento e recebimento são informações daqui. Como que eu sei os valores? Se eu clicar aqui, vai aparecer as opções pagamento e também recebimento, tá? Então, eu preciso fazer alguma fórmula, tá? Que vai me mostrar o que eu preciso fazer aqui. Então, naturalmente, vocês não conhecem, mas vocês vão criar uma função que chama função DAX. E para a função DAX, vocês vão ter aqui, nesse arquivo aqui, né? Eu vou até aumentar aqui para vocês as funções DAX aí, tá? Uma que a gente usa muito, né? Essa função soma que soma uma coluna.
Mas, na verdade, a gente quer fazer uma função que não só soma, mas ela filtra alguma coisa, só pagamento e só recebimento. Então, qual será a função aqui? Então, a função que a gente vai usar é essa calculate, tá? Então, essa calculate é uma função super bacana que vai permitir a gente ter uma expressão que é a soma, ponto e vírgula, e mais filtro 1, que a gente vai filtrar só o pagamento ou só o recebimento, ok? Então, eu vou tirar novamente daqui e a gente vai começar a colocar. Então, quando a gente está no Power Pivot, a gente tem dois espaços aí que a gente pode trabalhar. O primeiro é adicionar novas colunas e o segundo dele é adicionar fórmulas. Então, nós temos essas duas opções aí no Power Pivot, ok? Então, adicionar coluna, por exemplo, eu posso extrair a data do financeiro, né? Que usar a função mês. E no caso das medidas, eu posso fazer receita, despesas. Então, vamos tentar fazer cada uma dessas? Então, no caso aqui, achar o mês, por exemplo, a gente pode, ó, usar uma função aqui bacana, que é o mês e o ano, por exemplo, tá? Então, vamos tentar fazer isso aí. Vamos lá, volta aqui, tira essa taxa aqui e nós vamos fazer uma função nova. Então, se a gente vai criar uma função nova, uma coluna nova, a gente vai criar aqui. Quando a gente cria aqui, né, e a gente vai poder dar um nome para essa planilha. Então, eu vou colocar o nome de mês. E aí, para padronizar, eu vou chamar financeiro mês. Tá? E quando eu coloco financeiro mês aqui, ele vai colocar um igual. Então, é uma igual, aí eu vou usar a função mês, que aí eu começo a digitar MO, e aí vai aparecer o month. Aí eu clico month, e aí ele já perguntando a partir da onde. Aí eu quero que ele tire a partir de data. Mas eu não sei como é que chama, não quero escrever, eu vou começar a escrever data. Aí ele pega aqui e mostra quais os campos que tem. Eu clico data, vou fechar o parênteses e vou dar o Enter. Então, olha que bacana aqui. Ele colocou o mês. Eu posso, de novo, fazer uma coisa aqui do ano. Aí eu vou dar dois cliques aqui e vou colocar também um padrão financeiro, financeiro, ano. Vou dar Enter. E aí depois igual, aí eu vou pegar a função que chama ano, né? E eu vou escrever, começar a escrever ano, né? Ou em inglês, year. E aí ele vai pegar a data. Como eu não sei a data, eu clico data e clico aqui em data e fecho da Enter. Mas olha o que apareceu. Ele está tudo aqui. E aí eu vou arrastar lá para baixo e vou subir um pouquinho. É só o problema de refresh de memória. Ok? Então, a partir desse momento aqui, nós temos duas colunas novas e é diferente que a gente tem do coluna nova, é diferente do que a gente está colocando aqui. Aqui são novas colunas. Aqui embaixo são novas funções. Ok? Então, a hora de cálculo
Se eu clico aqui, ela some. Se eu clico aqui, ela some, ela aparece. Então, eu vou calcular, na verdade, olha, sumiu de novo. Eu vou abaixar para cá e vou subir esses dados aqui. Então, no fundo, ela está aí, só não está aparecendo. Ok? Então, vamos lá. Então, se eu for olhar lá no passo a passo, a gente vai observar que a receita é soma da coluna financeira, filtrando apenas a linha cujo valor é recebimento e a outra é pagamento, pois o saldo é receita mais as despesas, ok? Como as despesas são negativas, né? Então eu não posso pôr aqui negativo menos as despesas, né? Então eu só somo uma receita com a despesa. Como a receita é negativa, ele já vai fazer a diferença. E depois eu pus margem de saldo, que é o saldo sobre as receitas. Ok? Então vamos lá. Nesse caso aqui, qual é a diferença de colocar coluna e colocar medidas? Porque eu posso fazer uma coluna e depois somar, se houver necessidade. Quando você tem 1 milhão de linhas e eu estou colocando mais duas colunas, eu estou colocando muita informação adicional aí, isso pode afetar o desempenho do seu resultado. Então, a outra opção é fazer as somas aí, né? Então, eu posso colocar colunas novas e medidas. Para fazer uma medida, eu vou clicar em qualquer lugar, eu vou clicar, por exemplo, aqui. Quando eu clico aqui, vai aparecer lá em cima a opção para mim digitar, tá? Então, a gente vai permitir a gente fazer alguma coisa aí. Então, nesse caso aqui, eu não tenho cabeçalho, ao contrário das colunas, onde ele já criava para você, já tem o espacinho, aqui não tem. Então, eu vou escrever aqui, ó, receita, e aí não é igual, é dois pontos igual. A função que a gente vai usar, ela chama calculate. Então, eu começo a escrever calculate, ele já aparece aqui, eu vou dar dois cliques em cima dele, e aí ele está perguntando o que que eu quero que faça. Eu vou somar, então eu começo a escrever sum, e aí ele aparece aqui, eu dou dois cliques, e aí ele aparece quais os campos que eu quero somar. Eu quero somar o financeiro valor, eu dou dois cliques no sum financeiro valor, então eu vou fechar aqui com essa função sum, e aí ele falou para mim que é ponto e vírgula, eu vou seguir o ponto e vírgula, e aqui agora eu vou tentar pegar essa financeira por ação e tentar fazer o filtro. Então, como eu sei que chama financeiro operação, eu vou escrever operação, e aí ele traz essa informação, eu dou dois cliques operação financeira, igual, e aí eu vou sempre por entre aspas, então a receita, né? Então é pagamento, aqui é no caso recebimento. Então, é recebimento, tudo entre aspas, fecho parênteses aqui. Então, coloquei uma função que chama calculate, a primeira ela soma uma coluna e a segunda ele filtra só a próxima. Então, aqui eu vou dar Enter e aí a gente vai ver se deu certo. Se deu certo, aparece lá embaixo o valor. Então, se vocês olharem aqui, então o novo valor está correto, tá bom? E aí eu posso aumentar um pouquinho aqui para ver. Se eu quiser formatar ele em dinheiro, eu venho aqui, escolho, por exemplo, R$ 1 aí, alguma coisa aí. Ou tem mais formatos. Vamos ver se tem aqui o português. Vamos dar uma olhadinha.
Onde está? Não estou achando. Português, inglês, italiano. Opa, português de Portugal. Tá colocando o euro lá. E cadê o Brasil aqui? Pessoal, me ajuda a achar aqui. Tan, tan. Eu estava procurando português do Brasil. Português da Suíça. Vamos lá, português São Tomé. Então, eu estou procurando, na verdade, o real. Vamos lá. Português Brasil. Achei aqui, pessoal. Dá ok. Então, ele já apareceu aqui a receita. Aí, uma vez que eu tive a receita, aqui tem lá, nós vamos calcular a despesa e depois o saldo. Então, eu vou clicar em outro lugar aqui, dou 2 cliques, ele vai lá para cima e vai colocar despesa. 2 pontos igual, lembrando que não é igual. E a gente vai usar a mesma função, tá? Então, a gente vai usar o calculate. Eu começo, ele já aparece, eu dou 2 cliques. Eu vou usar a função soma, aí ele já aparece, eu dou 2 cliques. Aí, qual que é financeiro valor? Fecho, 2 pontos. E aí, eu vou verificar qual é o campo que eu preciso checar, que chama operação. Ele já aparece o campo operação, igual, aí vou pôr entre aspas, pagamento. Aí fechou, pagamento. Então esse é o filtro que eu fiz numa outra coluna. Aí eu vou dar Enter e aparece também despesa e eu vou também colocar o português aí. Mais formatos. Vamos ver se tem o Brasil. Onde está esse português aqui? A gente viu que era português do Brasil, né? Estou indo de baixo. Vamos procurar. Está escondido. Português Guiné. Acho que a gente tinha visto por aqui, não? Português Guiné. Inglês. Latim. Nossa, só não tô achando. Vou deixar quieto depois se vocês acham aí, tá bom? Então, receita, despesa. E como as despesas são negativas, eu posso colocar aqui a opção saldo, 2 pontos igual. E aí eu vou procurar esse nome receita, que já existe, olha lá, receita, mais, aí eu vou colocar alguma coisa de despesa. Por que que eu pulei mais? Porque a despesa já é negativa. Se eu pusesse menos, ele ia somar. Eu vou dar Enter aqui, tá? E aqui eu vou também, não vou deixar nada aqui. Depois vocês acham aí qual que é. Então, o que mais que a gente tem? Saldo, aí a gente tem margem de saldo, que é o saldo dividido pela receita. Então, eu vou dar 2 cliques aqui. Margem de saldo, 2 pontos igual. Então, quando é medida, eu tenho que pôr 2 pontos igual. Aí eu vou procurar o saldo, ele aparece aí.
barra que eu dividi sobre a receita. Eu começo a escrever e dar Enter aqui, tá? Então, ele está aqui. Se você quiser, na verdade, em percentual, basta você clicar aqui em percentual. Então, com isso, o que que a gente fez? A gente criou 4 medidas que poderão ser utilizados na tabela dinâmica. Então, para isso, basta a gente sair. Quando a gente for abrir a tabela dinâmica, a gente vai ter, na verdade, 2 colunas a mais e 4 medidas. E a grande vantagem dessa medida, por exemplo, eu posso totalizar receita, despesa e saldo por tipo de empresa, por cidade, por tipo de operação, né? Então a gente pode fazer um monte de coisa interessante que não teria se não tivesse essa opção do Power Query e Power Pivot. Então eu posso sair agora do Power Pivot. Como é que eu sei que eu estou no Power Pivot? Dá uma olhada aqui que está escrito Power Pivot. Ok? Eu vou fechar aqui. Então ele já está no Excel. Acho que eu fechei o Excel aqui. Então vamos lá. Espera um pouquinho. Então só lembrando aqui, que na verdade eu tenho mais uma tela, acabou sumindo e indo para outra tela. Se por acaso eu fechar isso aqui, né, então ele vai aparecer o Excel normal, né, que é isso aqui que está aqui. Então, aí eu posso de novo entrar lá no Power Pivot e fazer isso. Então agora eu estou no Excel normal e eu sei que os dados estão carregados e vamos verificar se por acaso já existem essas novas colunas e também as novas medidas. Quando eu coloco aqui inserir tabela dinâmica, né, eu quando eu estou no Power Pivot, né, e eu estou lá dentro do Power Pivot, eu posso ir direto e tem o botão de tabela dinâmica, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Quando eu entrar aqui, né? Então você está vendo aqui que tem 2 Excel. Se você quiser ir para a tabela dinâmica direto, você clica aqui, ok? Eu vou fechar aqui, tá? Então eu posso ir por aqui. Agora, se eu tiver no Excel normal e for no inserir tabela dinâmica, aí eu tenho que colocar essa opção do modelo de dados, porque não é qualquer uma, não. É uma que eu já está carregada. Eu posso vir aqui, né? Ele vai perguntar se quer outra planilha. E aí, como que eu sei que, na verdade, que ele foi carregando a partir da outra? Se eu clicar aqui em base e rolar aqui para baixo, eu vou ver que, na verdade, tem novas medidas aqui, né? E também tem novas colunas, tá? Então, o que que mostra aqui? Na verdade, agora nós temos um Excel mais sofisticado aqui, que tem novas possibilidades. Por exemplo, eu posso pegar e as receitas, somar as receitas aqui por cidade, ok? Então, a gente tem essa possibilidade aqui. Então, com isso, o que está mostrando aqui? Está mostrando, na verdade, que a gente tem a possibilidade de ter outras informações aqui, que vão ajudar a gente.
a fazer novos dashboards, ok? Então eu estou aqui no Power, eu abri, é, vou excluir essa planilha aqui, tá? Essa planilha já está. Então, agora eu poderia vir aqui no Power Pivot, clicar em gerenciar, e aqui a partir daqui eu posso clicar na tabela dinâmica, e com isso ele já tem todas as bases aí, ok? Então, isso aqui é que a gente queria mostrar em relação ao ferramentas BI. Então, é Power Pivot, Power Query e Power Map, tá? Então, a gente já aprendeu duas aqui. Agora, se a gente for lá inserir tipos de gráfico, a gente tem um mapa aqui, tá? Então, isso nós vamos ver com calma na próxima aula aí. Mas Power Pivot, ok, e o Power Query é quando a gente vem em dados, obter dados, e aí já aparece. Então, agora nós vamos para outro exercício que a gente ficou de fazer, né? Então, a gente vai para aquele exercício 3 aqui, né? Esse aqui é o Power Pivot, eu vou fechar. Esse é o antigo aqui. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês em relação a esses dados aqui. Eu estou deixando aqui atrás, né, só para mostrar que nós estamos aqui na aula 2, que é o laranja, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui, só relembrar o que a gente fez nas outras aulas e avançar um pouquinho com essa função desloque mais corresp. E depois a gente faz o C e também o soma C. Então, vamos lá. Esse desloque e corresp, né? Esse desloque aqui é uma função interessante. Quando você põe aqui a função soma, se vocês estiverem observando aqui, né? A gente observa aqui a função soma. Mas tem uma função nova aí, né? Que é uma função que chama desloque. Então, para que serve essa função desloque? Então, vamos voltar aqui, né? E vamos entender o processo. O que eu queria, na verdade, é que a gente tivesse a possibilidade de, ao digitar o mês aqui, sair o total. Eu posso digitar mês a mês aqui, como a gente fez aqui embaixo. Ó, se vocês pegarem aqui e clicar essa aqui, ele vai mostrar a fórmula aqui em cima, que é a soma do K4 ao K15, né? Então ele soma esse mês e aí eu tenho que fazer um para cada um. Eu queria fazer um só, que eu mudasse aqui o ano, por exemplo, eu colocasse 10 e aí ele põe o total, que é 21.338. Então a função aqui é igual, toda função começa igual, soma, eu vou clicar o Fzinho para mostrar para vocês, e aí eu escrevi a função desloque aqui. Então a desloque, o que que tem na desloque? Ela pôs B4 a B15, que é essa parte em azul, mostrando qual a coluna que ele vai somar, tá? Mas ele não vai somar essa coluna, porque eu tenho um valor ali, depois do zero, ponto e vírgula, D17, vai mostrar quantos ele vai para a direita. Então, se eu puser 10, ele vai 10 colunas à direita, e ele vai somar essa outra. Então, tudo que tiver aqui, ele só deslocou o parâmetro pelo qual você vai somar, ok? Então, isso aqui é muito interessante quando você quer ter mais interação e não alguma coisa fixa, onde você coloca muita coisa, acaba poluindo aqui. Aí, isso aqui, na verdade, é uma soma, tá? E aí tinha a opção que a gente viu, que é o valide. Então, eu pus aqui em azul 3 setores, tá? Então, se a gente clicar aqui em azul, a gente ADM, operacional e técnico. Então, ele aparece aqui. Como que a gente fez isso aqui? A gente veio aqui em... vamos onde está?
Cada. Aí vemos em dados, e aí tem validação de dados. Aí ele vai mostrar mais ou menos como que eu fiz esse azul. Então, eu fiz aqui, eu escolhi a opção lista, e a fonte eu pus aqui B2. Observa aqui que eu pus o B2, que essa é a primeira ADM, né? Que é o início da lista aí. E aí depois eu pus 00, que não tem deslocamento nenhum, mas são 3 células. Então eu comecei no B2, observe que eu travei a célula, e eu devo travar a célula quando você for copiar. Você fazer aquela cópia inteligente. Se não for, não tem necessidade. Aí eu vou dar OK. Agora nós vamos dar uma olhadinha esse amarelo aqui. Esse amarelo aqui, ele pega ADM, operacional e técnico. Só que eu coloquei alguma coisa em laranja, ele não está pegando. Vamos ver o que ele aparece aqui. Como que eu sei? Eu vou em dados, e aí validação de dados. Eu pus D2 a D4. Então, D2 a D4, ele não vai aparecer. Só vai aparecer em amarelo e não trouxe nada. Novamente, eu travei aqui, e tem sentido travar se você vai fazer a cópia disso aí. Então, aí eu tenho um outro aqui que eu fiz, e vamos ver o que aparece aqui. Ele tem um monte em branco, mas ele apareceu o teste novamente aqui. Então esse aqui parece interessante, mas ele aparece um monte em branco e tem gente que fica incomodado com esse branco. Aí se você fizer essa opção aqui que é uma opção bastante interessante, né? Essa opção aqui ele vai permitir você fazer uma coisa diferente, tá? Ele vai, opa, ele só aparece as três, né? ADM, técnico e operacional. Então, o que que significa esse azul aqui? ADM técnico operacional tá a mesma coisa que esse ADM técnico operacional. Então, será que a gente pode fazer alguma coisa diferente nesse azul de outra cor aqui? Eu queria que ele pegasse todos os valores ADM técnico e operacional, mesmo que a gente tivesse que colocar outras informações aí, novos itens. Então, vou olhar aqui como que foi feito isso aqui, né? Ele fez aqui, ele usou o desloque B200 e conte valores, ele pôs da coluna B. Ele selecionou a coluna B, tá? E aí ele pôs -1, porque como ele selecionou a partir da coluna, a gente não quer essa parte em preto aí. Então, o que que acontece nesse se a gente incluir, na verdade, uma área da diretoria? Então, vamos escrever diretoria, e aí nós vamos buscar a informação aqui, já saiu diretoria, tá? Ao contrário desse amarelo que só aparece 3, e esse outro aqui também aparece a diretoria, se a gente colocar, qual é o problema dele? É que ele não aparece o resto. Agora, nesse caso aqui, ele não só aparece os 3. Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente teve a possibilidade de fazer, na verdade, usando conte valores, e com isso ele é atualizado automaticamente, não preciso refazer nada de umas formas. Agora, então, essa é uma validação. Agora, esse validação com RESP, ele já tem um objetivo um pouquinho diferente, tá vendo? Esse só tem um conjunto de dados, esse aqui já tem uma linha, uma coluna, e eu quero pegar o que tem aqui dentro. Então, eu queria saber qual que é a linha e qual é a coluna para poder fazer. Então, se eu pegasse o deslocamento, né? E aí eu quero saber o deslocamento de linha e coluna, ele ia achar exatamente o valor. Como está lá a Laís e março, né? Então, a Laís e março,
A gente pode mudar aqui para Laís e fevereiro e vai aparecer exatamente o valor que a gente está procurando. Então, esse 541 é igual a esse 541, ok? Como que a gente fez isso? Se a gente olhar nesse aqui, né? 541. Como que esse valor chegou nesse aqui? Então, a gente vai dar um zoom aqui e vai tentar entender. Então, a gente vai usar um desloque. O B1 é o primeiro item do canto superior esquerdo da matriz ou da tabela. E aí eu vou usar dois com resp. Um vai pegar a linha, outro vai pegar a coluna. O primeiro corresp, ele pega o valor de K1, que é o Laís, e tenta procurar entre B2 e B7. Ok? O segundo corresp, ele pega o K2, que na verdade é o mês de fevereiro, e tenta procurar desde o C1 até o H1. Então, o que que a gente está fazendo todo esse processo aqui? Vamos tirar daqui. A gente está usando o desloque para poder colocar, achar um determinado valor usando essa função corresp. Em seguida, a gente vai passar para a soma C e a gente vai dar uma olhada aqui na soma C. Então, vamos dar um zoom aqui. O soma C, você sempre começa procurando a função C. Aí ele pôs, se o C3 é maior que 7, entre aspas, aprovado, e não, e além disso, ou reprovado. Então, quando tem duas coisas, o C funciona direitinho. Quando tem mais, a minha sugestão é que vocês usem o PROC V, ok? E a última coisa que eu fiquei de passar para vocês é esse soma C aqui. Esse soma C, se vocês observarem aqui, nós temos soma C de melão, melancia, e ele pega a quantidade. Então, na verdade, o que que ele está fazendo aqui? Ele vai procurar um produto e vai somar a quantidade, que é uma outra coluna. Então, se eu olhar a fórmula aqui, soma C, ele pega a coluna B, né? Procura o G6, que no caso é limão, e aí totaliza a coluna C. Por que que eu gosto de pôr a coluna C? Coluna C é quando você seleciona a letra e não as células aí. Porque se aumentar, ele vai continuar funcionando aí. Mesma coisa para o próximo, só que ele pega do G7, que é melão. E aí ele procura o melão e o resultado, quando ele achar, ele soma todas as quantidades que tem. Então, se tem mais de uma linha com melão, ele vai somando tudo isso aí. Então, com isso, pessoal, a gente já conseguiu fazer não só as informações relativas às ferramentas de BI, bem como a gente conseguiu fazer alguns exercícios de validação, soma e soma C. Então, o que que eu gostaria que vocês fizessem para casa? Que vocês tentassem fazer pelo menos alguma desses itens aí para que a gente possa ter dúvidas, para que a gente possa errar e a partir do momento que a gente erre, a gente vai aprender com a minha ajuda. Novamente ofereço a possibilidade para que vocês mandem arquivos Excel de tal forma que ao final da aula, que a gente sempre termina mais cedo, eu posso ajudar algumas pessoas aí. Mas eu peço que vocês enviem para o dutra@usp.br antecipadamente para que eu dê uma estudadinha e ofereça algumas soluções para você aí. Então é isso, muito obrigado e até próximo sábado que a gente vai trabalhar na terceira aula. Lembrando que só na quarta aula, numa parte da quarta aula, que a gente vai trabalhar com o Power BI.
Não vamos interromper, e aí eu já vou colocar essa informação já disponível para vocês. Muito obrigado.